Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo vai ser o parasita artificial. Eu ia colocar o tema Loucura 2, porque eu vou meio que dar uma continuidade ao tema loucura para que nós ficamos cada vez mais cientes, né, do meio que nós estamos, do meio que nos cercam. Para quê? Porque a gente tem que saber onde a gente está e as condições para a gente saber melhor o que fazer. É melhor que não que decisões tomar, mas como reagir a tudo isso que está acontecendo. Né? Então, por isso que eu venho, né, batendo bastante nessa tecla e vou bater um pouco mais nesse vídeo. Para exemplificar, por exemplo, se você está numa areia movediça, uma lama movediça, você tem que saber que ali é uma lama movediça. E como reagir, como que eu vou fazer para sair dessa situação. Não é o nosso caso, porque nós estamos, digamos, nós vivemos uma forma de inconsciência nesse mundo. Como eu falei em vários vídeos, nós estamos numa espécie de umbral e não estamos sabendo. Como as histórias do umbral, as pessoas que estão lá, muitas vezes elas estão viajando na mente delas, estão em estado de inconsciência, dormentes. Que para ser resgatadas precisa vir um ser lá, né, um anjo, que eu ia falar anjo, então vai o anjo, dá um passe magnético na mente dela, ela acorda, e ali aquele ser doutrina ou passa para as informações a verdade para que ela saia de lá. Mas dá um passe magnético, porque ela está inconsciente da realidade delas. Está acontecendo isso com nós, mas gradativamente, conosco gradativamente. E nesse processo tem os véus, né, que os véus são o que? Véus que encobrem essa realidade. E são vários véus, então esses véus vão sendo retirados, eles estão sendo retirados, né, gradativamente. Por que isso está acontecendo gradativamente? Porque se você chega num umbral e já chega na pessoa, olha, você acorda que você está num umbral, a pessoa vai tomar um choque tão grande que ela vai ficar num estado mais profundo ainda de consciência. Então esses véus sendo retirados gradativamente, com isso traz o quê? Traz o conhecimento, a sabedoria, para você saber o que fazer com as novas informações que estão lhe chegando. Né? Se de repente eu descubro que minha realidade não era o que eu pensava, eu estou num umbral, estou numa situação deprimente, né? Por que deprimente e tal? Olha o mundo, olha o que está acontecendo tudo. Né? Então a gente já dá para ter uma noção. Só que meio que a gente parece que estamos entorpecidos, porque nós olhamos, mas não vemos. Só que à medida que esse despertar se acelera, que esses véus vão sendo retirados, nós vamos nos dando conta, né, do quão fundo é esse buraco. Só que o despertar ele tem que trazer essas informações para você saber o que lidar com isso. Eu vou me desesperar, vou ficar, nossa, me tira daqui, começar a me debater que nem louco, né? Não, olha você, se você está aí, está bem, chegou até onde chegou, né? Mesmo sem saber de nada, então continue firme. Né? Talvez seria melhor não saber de nada, é o estado da maioria. Não saber de nada, como fala, a ignorância é uma bênção. Né? Que esse é o estado da maioria. Né? Só que esse aí que é o tema do vídeo, parasitas artificiais. Quem não viu o vídeo anterior, né, que é loucura, eu ia até colocar, não sei se eu falei porque eu estou gravando uma outra vez. Assim como é em cima, é embaixo, é, né, uma máxima hermética. Então, fisicamente, você enxerga a doença, você sabe porque o corpo fica doente, por exemplo, você vê um ambiente sujo, purulento, e fala esse ambiente vai deixar as pessoas doentes. Emocionalmente, você vê um ambiente denso, né, uma atmosfera densa, que deixa as pessoas doentes, emocionalmente, né, deprimidas, tais, e mentalmente não é difícil. O ambiente mental ele começa a ficar denso. E o ambiente mental denso, ele fortalece aos maus pensamentos. Né? Ele dá vazão a coisas ruins, a pensamentos ruins, a brigas, embates, tais. É como aquele experimento do Esaru Emoto, da molécula de água, quando você, por exemplo, faz o experimento do pote de arroz, que é você pegar 2 potes de arroz, vedar, e ali num arroz você cola a palavrinha ódio, na outra você cola a palavrinha amor. Para um você vai amar amor, o outro ódio. Só a própria palavra, né, a própria ideia, ela já carrega aquela coisa negativa. É como o número de telefone. Ele tem um endereço. Então se você usa aquela grafia, aquelas palavras, ela vai canalizar aquilo. Então onde que cada letra, cada símbolo começa a ter também uma energia. Por quê? Porque ela nasce com a energia, eu catei 2 pauzinhos, coloquei um do lado do outro, aquilo já significa alguma coisa, agora se eu cruzar assim já significa outra coisa, já vai ter uma energia diferente. Por que isso acontece? Na natureza isso não acontece, naturalmente não acontece, é só 2 pauzinhos que você está mexendo um lado para o outro. Mas por que isso acontece no nosso, digamos, reino humano? Porque
o humano já colocou um mental em cima daquela imagem. Né? Então, se eu fiz um símbolo assim assado e mentalizei em cima daquele símbolo enquanto eu estava, ou seja, maus pensamentos ou bons pensamentos, todo mundo que fazer aquele símbolo vai evocar aquilo. Então, por isso que vai escrever ódio ali no pote de arroz, é que ele vai apodrecer primeiro. Né? Então, o mental, ele fica impregnado dos maus pensamentos quando ele tem uma energia de baixa vibração. Né? Então, a gente começa a enxergar isso. Quando eu falo isso também, eu queria jogar o contraponto. Então, como seria num mundo mais iluminado, num mundo de luz? Eu estava vendo um vídeo recentemente, e a pessoa falando que, por exemplo, como seria bom, né? Como seria diferente. Como não existiria toda essa maldade que nem a gente vê nesse mundo. Aí ele falando, porque a pessoa não ia pensar em fazer um mal, não ia pensar em roubar, porque todos são telepatas, né? Então vamos supor, não teria como eu chegar aqui e mentir para você, porque você estaria vendo o que eu estou pensando. Não existiria mentira, não existiria nem a ideia não existia a ideia da mentira, né? Porém, isso é uma visão antropomorfizada. Então eu estou projetando o que acontece aqui no mundo superior de luz. Não funciona assim. O que é em cima, assim como é em cima, é embaixo. Então, da mesma mecânica que se cura a doença daqui, como se cura a doença daqui? Existe um vírus no ambiente, então eu vou... como que é? Quando desinfecta? É uma outra palavra. Quando a gente limpa o ambiente. Né? Limpa o ambiente e não tem mais aquela doença no ar. Né? Só que vamos supor, eu tenho meios de detecção dessa doença, eu tenho meios de olhar fisicamente e ver que o ambiente está doente pode gerar doenças. Isso fisicamente. Então, mentalmente, os seres que estão no próximo nível evolutivo, eles vão olhar e vão ver a energia ali. Falar que a energia é ruim. Ali tem coisas ruins. Então, da mesma forma que eu limpo, eles limpam. Limpam de forma simples. No estado de luz, é só enviar um pensamento, é só emanar luz, ter energia, aquilo vai sendo limpo. É muito simples. Então, não vai existir ideias negativas, nem essa concepção neste lugar. Né? Agora, vamos supor que seres viveram sempre nesse ambiente de luz iluminado. Eles não vão saber como reagir se descerem para um lugar menor, um nível inferior. Como seres que nunca entraram na água para nadar. Qual que é a diferença? O ar é livre, é mais energeticamente, né, é mais sutil. A água é mais densa. Então você pega seres que nunca entraram na água para nadar, que vão se afogar, vão morrer. O que acontece com nós? O que está acontecendo com nós? Nós entramos numa densidade mais densa. E o que está acontecendo? Estamos sem ar. Estamos nos debatendo. Né? Então, essa é o tal, digamos, a areia movediça que nós não estamos nos dando conta e sabendo como reagir. Por isso que eu estou falando, nós temos que ficar ciente de onde estamos. Né? E quando eu ficar ciente, eu estou na água, então eu tenho que, né, o ar, pego o ar, encho o pulmão de ar para boiar, né, relaxa. Então tem todo um procedimento para você subir e nadar. Então aqui também nós estamos inseridos numa atmosfera mental onde está o ódio, onde está todas essas energias. E deixa eu voltar um pouquinho. Se você está num ambiente onde está contaminado, dificilmente você não vai se contaminar. Né? Está todo mundo gripado, é muito comum. Aí os hospitais enchem, os postos de saúde enchem. Por quê? Está todo mundo ali. Né? Mentalmente também. Então assim, não se julgue se um momento você ficou bravo, quis brigar e quis defender esse partido ou aquele partido, não se julguem. Mas você está sabendo agora que você está no meio que não é assim, assim você vai se afogar. A doença que está aí, mental, dominando todo mundo, vai dominar a tua mente também, já dominou. Né? Nós estamos agora sabendo, estamos tentando usar um nível maior, falar, a mente está doente, vamos curá-la. Relaxa, sobe, começa a boiar, ali você vai ter um refresco, vai começar a pensar melhor, raciocinar melhor, ok, agora é só ter calma, né? Então, esse é o objetivo desses vídeos, tentar trazer lucidez, para que nós enxergamos a nossa realidade com lucidez, para que nós percebamos o que está acontecendo à nossa volta. Né? Então esse é o que eu queria concluir sobre o vídeo anterior. Né? De tentarmos imaginar também como seria o próximo passo. Né? É simples, como eu falei, você está vendo a doença mental ali. Né? E você não age mais de uma forma mental. Então é muito simples você... Da mesma forma que nós olhamos o reino mineral, entendemos o reino mineral, areia, misturamos o composto, misturamos o reino vegetal, fazemos temperos, criamos um monte de coisas.
com a mente eles, né? E então, o que eu falei que é importante também, que eu fiz essa comparação, essa analogia com a água, com o nadar. Então esses seres viveram sempre nessa atmosfera de luz. Se eles vierem para a atmosfera mais densa, eles vão cair e se perder que nem nós, digamos. Porém, a água é ruim? Não é ruim. Essa atmosfera mais densa é ruim? Não é ruim. O que é ruim? O ruim é eu me debatendo na água, eu vou e começo a desbofetear os outros que estão do meu lado. Né? Começa a puxar para baixo quem está tentando me ajudar. Aí morre todo mundo. Né? Então o que está acontecendo nessa doença mental? Né? Do ódio, tudo que está aqui pululento, né? Inundando todo mundo. Estamos nos degradando mentalmente. Como quem se bate fisicamente, estamos mentalmente odiando o outro é do partido diferente. Ah, eu te odeio porque você faz isso, você não está vendo isso aqui que está acontecendo. Nem começa a emanar ódio para outra pessoa, nós estamos brigando com a mente. Então é onde nós temos que parar de se debater. Então, ok. A pessoa está ali, a pessoa de repente me bateu. Ela fez, perdoe eles, não sabem o que fazem, estão inconscientes. Como eu falei, a terra está tremendo, então ela está jogando a pessoa de um lado para o outro. Então ela vem e bate em você, não é porque ela quis bater, ela foi jogada. Então a onda mental que está aí, essa doença, jogou ela de um lado para o outro tal, e infelizmente esbarrou em você. Então, uma vez você estando ciente, tô vendo aquele movimento ali, né? Então, opa, deixa eu sair daqui. Passa aqui de lado, né? Passa de... como eu falei, se afasta desses ambientes. Né? E se por acaso você for atingido, não revida. Porque é expressar mais dessa doença. O que a gente pode fazer é se defender, né? Qual que é uma defesa mental para isso? Eu falo, a pessoa vem querer discutir tais assuntos, fala, se a pessoa, você vê que ela está nesse nível doente, né? Ela vai falar, desculpa, mas eu não discuto esses assuntos, né? Desculpa, não vou discutir. Não me interessa. Tomando cuidado para não parecer superior, né? Porque estão doentes, estão no ódio. Então qualquer coisinha é um estopim para... então você é superior, né? Então, vocês entendem. Então é isso. No mundo de luz, é legal tentar fazer essa projeção. Eu poderia, né, discursar bem mais sobre esse assunto, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo, né? Que é a respeito, por exemplo, eu consigo ver os níveis, os reinos abaixo de mim, né? Reino mineral, vegetal, animal. Então eu consigo ver os reinos que estão abaixo manipulados, como eu falei. Você pega todo o reino vegetal, cria vários temperos, né? Manipula, cria um monte de coisa. Com o reino mineral você pega ali, cria prédios, né? Que são pedras, são ferros. Você constrói coisas, né? Mas um reino que está inferior, ele não consegue ver um reino superior, né? Uma pedra não consegue nem imaginar um reino vegetal. O reino vegetal não consegue mentalizar o reino animal, não consegue entender. Tá além da realidade dele. Ele não vê os animais que estão pulando de um lado para o outro, para ele é tudo árvore, é tudo mato que está parado ali, é só o vento balançando. Né? Então, da mesma forma, nós não vemos os reinos superiores, nós não vemos os anjos, nós não vemos as coisas multidimensionais se manifestando. Nós não vemos, entre aspas, porque já estão aí. Estamos canalizando a informação. Tudo que chega aqui não faz parte dessa realidade. Se eu ouvir falar de disco voador, eu nunca vi um disco voador. Digamos que eu nunca tenha visto uma nave, nunca vi um ET. Mas estou aqui falando de ET, estou falando de nave, por quê? Porque nós já é a nossa realidade interior. Mas quando uma pessoa não alcança isso, ela vai negar tudo. Vai negar toda a metafísica, todo o mundo espiritual. Né? Então, mesmo estando num nível inferior, então nós já começamos a vislumbrar qual que é o próximo passo. Então é isso que eu queria, né, que vocês fixassem. Está acontecendo, está aí, está ancorando. Agora, para concluir, falar aí do parasita artificial. Então eu criei até uma historinha que eu até já falei em vídeos anteriores. O que é um parasita? Um parasita, ele é um ser que parasita outro ser. Né? E tenho falado também que o ser humano ele vem se comportando como uma espécie de parasita, porque nós nos parasitamos entre si, parasitamos uns aos outros. Né? O parasita natural, se tem o artificial, tem o natural. Qual que é o natural? O natural é o seguinte, por que ele parasita o outro? Porque ele precisa de energia, ele precisa de alimento, ele parasita para viver. Uma necessidade física. Vamos falar do reino novamente, mineral, vegetal, animal, mental. Então assim, é uma necessidade do reino mineral, corpo, né, vegetal, que é corpo, energia para ele continuar existindo.
Então ele vai lá, é uma pulga, um carrapato, vai lá, suga o sangue, né, suga ali uma outra espécie. E o que é uma coisa comum entre eles? Eles tiram ali, mas eles não matam, né, a outra espécie por causa disso. Então assim, digamos que faz parte da natureza. Onde entra o parasita artificial? Eu vou entrar com uma historinha para contar esse parasita artificial. Eu já contei essa historinha no vídeo anterior. Vamos supor que você tem ali um vilarejo. Tem as pessoas vivendo naquele vilarejo e ali no meio do vilarejo passa um rio, ao qual elas tiram o sustento delas, né? Ao tirar água para viver. Né? O rio são metáforas para a nossa vida. Então ali as pessoas vivem, cantam, dançam, brincam, são felizes. Né? Então se cria uma atmosfera de energia, uma coisa gostosa. Né? Isso eu vou simbolizar, vou materializar como se fosse o rio correndo ali e fornecendo a vida a todo mundo, que é o rio, é o sol, é tudo que traz a vida ali. Né? O parasita artificial, ele vai olhar aquilo lá e vai pensar, eu quero tirar proveito disso, dessa felicidade dessas pessoas. Elas são felizes, elas têm que pagar por essa felicidade. Né? O parasita artificial, ele vai roubar a energia, não porque ele precisa para sobreviver. É por pura ganância e poder. Né? E é onde a gente entra na doença mental. Ele próprio se transformou em algo que ele se perdeu. Ou é uma máquina criada para fazer isso, ele se perdeu. Ele não tem uma natureza. Né? Digamos que um parasita natural, ele puxa para sobreviver. Digamos que quando você não precisa mais vampirizar outro ser para sobreviver, digamos que ele vai procurar um outro meio. Né? Por poder, né? Algo assim. Então o que ele faz, para exemplificar, né? Para fazer uma alegoria? Ele pega e corta a água daquele rio. Ele cria uma represa, então aquela água passa a correr apenas, digamos, 5% do total que corria. Né? Uma vez correndo esse 5%, digamos, fecha. Ele cria uma barreira e fecha toda a água. Né? Fecha toda a energia que ia e dava toda a alegria àquela vila, que fazia aquele vilarejo sobreviver. Então ele chega lá e fala, olha, eu tenho como trazer isso para vocês. Isso que vocês querem. Só que em troca, eu quero que trabalhem para mim. Façam coisas para mim. Né? Talvez, não é algo para ele sobreviver, é algo, né, por ganância, por poder. Então ele vai ser o que vai ajudar aquela vila. Ele vai ser o deus daquela vila. Então ele vai, abre lá a represa e deixa 5% de água correndo. Ele fala, mas tem pouco, eu só consigo isso. Eu só consigo trazer isso de energia, só consigo trazer isso de luz do céu, só consigo trazer isso de ar, só consigo trazer isso de provisões. E o que ele vai fazer? Ele vai favorecer aqueles que o ajudarem mais. Então aí você começa a ter hierarquias governamentais. Então quanto mais saco você puxar, quanto mais bota você lamber, mais você vai ter. Né? E assim se cria uma realidade toda artificial, esse mundo que nós temos vivendo aqui em nossa Matrix. Né? Você tem algo que jorrava abundante para todo mundo, é energia. Isso eu estou fazendo uma analogia à energia de dimensões superiores. Da mesma forma que o cara foi lá e cortou o rio, eles estão criando barreiras para barrar a energia que está vindo. E barrando essa energia não é providência alimentícia, é providência de alimento, é providência de emoções, é providência mental, é providência espiritual. O que causa a queda dessa barreira? Seu despertar para uma dimensão maior. O seu despertar além da mente. Né? Então, ou seja, ele cortou ali e deixou só 5% correndo e controla aquele 5%. Em virtude disso, da escassez que isso é gerado, criou desigualdade social, criou todo um caos. Né? E como ele manipula essa realidade, ele consegue fazer o quê? O que o povo daquele vilarejo poderia fazer? Ok, vamos para outro lugar. Só que ele consegue manipular para que as pessoas não acreditem que exista outro lugar. Que se elas forem tentar algo, elas vão perecer. E ele começa a criar barreiras, cercas. E quem vai criar cercas? O próprio pessoal do vilarejo. Porque ele vai prometer dar aquele 5%, né, um pouquinho daquele provento.
Né? Então nós criamos isso aqui, nós criamos uma realidade absurda ao qual nós próprios nos prendemos. Por que ele não vai lá e constrói a cerca? Porque ele não tem força para construir a cerca. Então ele faz com que o próprio povo construa a cerca. Por que ele não pode construir a cerca? Porque a energia de quinta dimensão é muito alta, ele não suporta. Então que eles têm que usar alguém, pessoas, seres humanos reais, que pode suportar essa energia para criar essas barreiras. Uma vez fechando todo mundo ali, ele cria a realidade ali dentro que ele quiser. Então as pessoas aqui dentro não acreditam em alma, não acreditam em ETs, não acreditam que nós vamos ter uma revolução, que nós vamos para a quinta, sexta, sétima dimensão. Isso ainda soa ainda soa meio que absurdo, mesmo que já está acontecendo, já que nós estamos tendo muitas manifestações de dimensões superiores aqui. Né? Então, vai chegar uma hora, né, nessa represa, que ela vai chegar ao topo. E ela vai ter que voltar a correr da quantidade normal que ela sempre corria. Né? O que esse ser, esse Deus ali do vilarejo faz? Ele cria uma outra vazão que vai para outro lugar. Né? Mas vai continuar ali os 5%. Ou seja, o que eu quero falar sobre isso? Que existe abundância no universo. Que a energia que vem, que está em abundância. Então, toda essa parafernália tecnológica que eles têm aqui na Terra, o que a gente conhece é o quê? É HARP, é rede de satélites, que eles falam que são de comunicações, que é para tirar foto dos Photoshop que eles fazem. Eu acredito que são armas para manter a vibração da Terra baixa. Por exemplo, você está vindo aí, tá vindo água, cria a barreira, então você controla o fluxo de água que está vindo. Está vindo chuva, cria uma cúpula, você controla a quantidade de... O sol está muito quente, né? Cria filtros, chemtrails, várias coisas, você controla o tanto de energia que entra. Então, dessa mesma forma, eles conseguem criar uma forma de não entrar essa energia de quinta dimensão, essa energia mais alta, né? Então, a Terra é envolvida um bolsão de energia ruim, né? Energia ruim não, mais baixa. Né? Essa energia mais baixa, e aqui dentro a gente vive essa realidade absurda, que limitante, né? Que você vê a somatização disso na mente das pessoas, que é limitada, né? Que não abre para uma realidade maior. Mas por que isso está acontecendo nesse período agora? Porque da mesma forma que a represa vai enchendo, o que está lá fora também, o que está lá fora já tem o seu fluxo natural de dimensão. O que eu quero falar com isso? Que a Terra está envolvida. Né? E você saindo um pouquinho dessas esferas, dessas barreiras, você já entra numa dimensão maior, no espaço. E você já dá de cara com uma realidade totalmente diferente. Eu diria que você não vai ver esse céu negro que a gente vê aqui de baixo, quando você rompe essa barreira. Você vai ver luz. Né? Então, assim, é uma crença minha. Né? Só que chega um momento que essa energia está tão forte, está tão pulsante lá fora, eu diria que permitiu também, né, que agora me vem em mente que isso sempre foi assim, mas talvez não. Né? Eu tô no embate aqui sobre por que esse momento que essa energia está aumentando tanto. Né? Aí vem assim como se é um plano para infiltrar essa energia aqui. E essa energia ela é infiltrada com as sementes estelares. Sementes estelares é o quê? É muitas almas antigas que vêm de outros mundos e são jogadas aqui dentro. Se joga aqui dentro. É que nem joga a semente na terra. Joga, vai nascendo, vai, não sei. Vai depender do sol que entra, de como isso é cuidado, né? Isso é cuidado pela, digamos, as outras pessoas que não entram, que continuam mandando energia, vibrando para que as sementes aqui despertem, né? Que eclodam, brotem, dê frutos. Né? Então é mais ou menos isso. Então, assim se cria vínculos, quem está de fora, quem está de dentro, que essa energia começa a se manifestar aqui dentro. Então a gente estamos vendo isso neste momento. Né? Então é um dos motivos. Então eu pensei, onde está essa coisa cíclica? Por que neste momento? Né? E o que tem a ver com a questão cíclica mesmo, né? Do universo, que a cada 26 mil anos, né, acontece essa revolução. Pode ter sim eventos lá fora que estão permitindo essa invasão, né, de sementes estelares. Então, ok, essa energia está infiltrando. E cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Chega um momento que vai invadir, né? Digamos, vai invadir. Quem não tiver
energia compatível vai precisar ir para outro lugar. Quem não souber nadar não vai ficar aqui, vai subir nas montanhas, né? Vai ser para outros planetas com energia equivalente a eles. Né? É uma forma resumida de falar dos que serão expurgados. E tudo isso não é por ódio, não é porque você odeia. Né? Os verdadeiros guerreiros, né? Que são guerreiros, que a gente fala de guerreiros de luz, ou né? Não precisa nem ser de luz, que vai numa batalha, ele não pode odiar o inimigo, porque o odiar o inimigo é porque ele está doente mentalmente. Tá? Isso aqui, eu acho que isso de odiar o inimigo, eu acho que só existe aqui na Terra. Né? Que você tem todo o cinema que é feito, né? Um inimigo odeia outro, tal. Isso não existe, né? Se você precisa combater algo que é uma ameaça a um vilarejo, você faz isso sem ódio. Tá vindo um monte de seres que estouraram uma manada e tá vindo na nossa direção. Primeiramente eu vou colocar barreiras para que eles não passem. Se eles passarem, aí eu vou ter que eliminar, mas não é porque eu odeio. Né? Você está defendendo ali o seu ambiente. Aí o ódio ele entra como quando esses seres estão infectados por outro tipo de doença que está fazendo eles terem esse embate, nessa briga. Então, os seres que serão expurgados, os seres que fizeram muito mal, os ditadores, eles como doentes falam, ó, sinto muito, mas você não tem, a gente não pode mais cuidar de você aqui. A gente vai ter que remover e te colocar em outro lugar. Né, onde você seja melhor tratado, onde receba os melhores cuidados. E se eu não tiver esse lugar, eu vou ter que afastar ele para longe. Onde você manda para outro planeta, um planeta de expurgo, para que essa pessoa faz parte da natureza, né, dele começar a reviver tudo para aprender o que não aprendeu. Bom, gente, em resumo, é isto, né? Frisando, o que é o parasita artificial? É o ser que, sem necessidade alguma, ele vai e começa a criar meios, começa a criar formas já dentro de um ambiente artificial para manipular e para começar a sugar aquilo. E nessa brincadeira, por exemplo, os milionários, os bilionários, os trilionários, a maioria dos ricos que temos aqui na Terra não é falado na tal Forbes, né? Eles mantêm em segredo essas pessoas, mas eles vão muito além do que esses rankings dos 10 aí. Essas pessoas elas juntam dinheiro que elas não vão conseguir gastar em gerações. Então, assim, elas fazem isso por, entre aspas, por nada. O que na verdade é poder. Eles fazem por poder, eles fazem por dominar. E por dominar o quê? O que adianta você ser rei no chiqueiro? Porque para ter essa condição, eles têm que criar uma barreira e limitar essa realidade. E aí é fácil você ser rei numa creche. Você pega lá um monte de criança, não educa elas, ensina um monte de mentira para que elas sejam escravos a vida inteira. Então ali você vai ser rei, ali você vai conseguir manipular, e é o que eles fazem na Terra. Mas esse momento está acabando, porque todos que estão aqui serão muitas vezes superior a esses seres. Então aonde que vem o passo de você também se livrar, não só das doenças físicas, né, que como se dizem, esses parasitas físicos, essas larvas astrais, mas essas larvas mentais que tem aí também. Se livrar de tudo isso, e não deixar mais isso agir na tua mente, né, gerando ódio, gerando medo, gerando desconfiança, gerando ansiedade. Digamos que eu estou ansioso com os resultados do que vai acontecer. Isso é o sistema acontecendo. Eu não tenho como frear o que vai acontecer. Eu só vou poder assistir. E é onde que eu falo o objetivo desses vídeos. Como você vai se comportar nesse ambiente, dentro da água. Você vai ter que relaxar e subir. E de repente lá já tem alguém para te ajudar a nadar ou te ensinar melhor. Mas você primeiro tem que se parar e se debater, porque ele não é louco de pular enquanto você estiver se debatendo. Como nós estamos debatendo aqui mentalmente? Eu estou odiando, eu estou entrando em embate, eu estou achando que o que está de fora, o ET é mal, é o diabo que está vindo. Né? Por exemplo, muitos que desencarnam, que sempre acreditar que só existe um ser, né? E quando vem outro ser, fala que qualquer coisa é o diabo. Então ele não vai poder chegar perto, porque você é muito forte. Você é semente estelar, os seres que estão aqui têm muita força espiritual. Né, e de repente pode danificar sim quem está vindo ajudar. Como um afogado. Então primeiro acorda, para de se debater. O outro vai querer te ofender o seu ego, ofender a sua moral. É doença. Aí se eu falar, não, é porque você está doente, é porque eu também tenho um ego. Então eu vou olhar e falar, ok, não, então, desculpa, tô indo. Né, se retira do ambiente que não te faz bem. Se eu não sei reagir ali, eu me retiro. Né? Muito importante, né? Você ter conhecimento, não querer ser superior a ninguém, porque o conhecimento não é teu.
Você não tem conhecimento algum. É tudo uma energia que está aí sendo compartilhada por todos. Seja gratos por estar também poder tomar um pouco desse sol, digamos. Né? Sentir um pouco do que é real. E isso, como eu falei, vai nos limpando dessa doença mental, que é sentir orgulho, porque nós temos isso, né? O sentido de superioridade, né, que já não tem, deve nem ter, que se sentido superior aos outros, são aqueles 7 passos que eu vou colar aí também, os 7 passos para dominar o ego. A gente vai começando a limpar tudo isso, que é a doença mental, né? O medo, né, de não ter o suficiente, que são medos, são essas coisas assim, esses sentimentos negativos. Então, você vai sentir que isso vai cada vez ser menos em você, isso vai começar a perder sentido, vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem entender o ódio, não vai conseguir mais nem entender o que é medo. A gente vai ter uma ideia porque nós já vivemos, nós já passamos por essa situação. É como um sonho, você acorda e você sabe que você sonha, mas você não lembra o que. Né? Então tem um ódio, tem essas coisas. Eu sei o que é, mas eu não estou conseguindo porque desconectou. Não está em mais você essa energia. Né? Seu corpo mental então se fortaleceu tanto que já não entra mais. Né? Vamos supor que eu tenho várias palavras de ódio que eu conheço, né, de xingamentos, mas elas não parecem mais ter aquela vibração, né, que tinha. São só coisas. Né? Esse exemplo, por exemplo, que vem falar são só coisas, eu lembrei dos temperos. Você tem muitas coisas de temperos que você não pode colocar mais, menos, tem que ser na medida certa. Usar cada coisa na sua medida e você cria um bom prato. Né? Então você vai usar tudo disso quando você for criar coisas mentais. Olha o que está vindo na mente, né? Criar coisas mentais. Toda a nossa realidade é mental. Né? Então eu acho que você vai ter que jogar todo tipo de energia para poder criar uma realidade. Olha que louco isso. Mas você vai criar acima da mente. E é assim mesmo, porque para criar algo, primeiro você tem que mentalizar aquilo. Né? Muitas pessoas tentam usar isso agora, mentalizar. Quando elas mentalizam desde um ponto de vista de um corpo doente. Um corpo doente não vai conseguir carregar material. Uma mente doente também não vai conseguir carregar material. Por que meu corpo está doente quando eu tento criar mentalmente? Porque eu estou desejando aquilo. Eu sou, né, carente. Eu quero aquilo porque eu quero. Então, ou seja, eu estou carente. Meu corpo está com sentimento de necessidade, de precisar, de ansiedade de querer ver aquilo manifesto. Então tudo isso é doente, é um corpo fraco, então eu não vou conseguir criar. Agora quando você tiver uma neutralidade total, aí sim você vai conseguir criar. Na verdade, nesse momento você vai ver que você não precisa mais de nada. Né? Então, enquanto eu não estiver nesse nível ainda além da mente, eu vou me manter flutuando, boiando ali, sereno, né? E esperar que venham as intuições da forma a qual nós temos que usar essa energia. Aí vai ser quando você se empenhar a buscar algo, a fazer algo, vai ser uma busca sem apego aos resultados. Como o velhinho que planta uma árvore, né, aquela árvore que dura não sei quantos, acho que meio século para poder florir, para poder dar frutos. Né, as pessoas falam, mas você não vai ver os frutos dessas árvores, você já está no final da vida. Esse senhor ele sabe que não está plantando para ele. É indiferente isso. Né? A maioria das pessoas aqui nesse mundo fechado, nessa bola de ilusão que nós vivemos aqui, nessa realidade, eles sempre têm que ter um porquê. Então, se eles plantar árvore, é por causa que eu vou colher aquilo. Né? É o parasita, é a ganância. Né? E de repente você tem lá um idoso plantando árvores. Ele não está preocupado se é para os netos ou se os filhos deles. Não, só plantou lá e porque é natural, é legal plantar uma árvore. E vai ser legal que as pessoas se desfrutem disso, se desfrutem daquela sombra. E eu não preciso fazer isso porque eu quero algo em troca. Né? Mesmo que vai ter. Mas esse não é o meu objetivo. Eu quero ver uma terra liberta, um mundo liberto, mas eu não posso estar apegado a esse resultado. Dê o seu melhor hoje. Sem que tenha um porquê. A gente vai começar a entrar numa neutralidade. Essa neutralidade você vai começar a alinhar com o real, com essa energia que é o todo. E assim como é na natureza, tem até uma passagem bíblica, né,
que cada um tem a sua parte necessária, né? Um pássaro tem o que ele precisa, tudo tem o que precisa. Então, assim, a minha mente vai ter o que precisa, eu vou ver claramente. Você não vai ter esforço, fazer esforço para conseguir nada, porque o esforço é o quê? Porque fecharam, deixaram só 5% e todo mundo está brigando por aquilo. Né? De repente você descobre que não preciso disto. Que a minha realidade é outra. Então, esses vídeos eu tento evocar isso. Né? Essa percepção de uma realidade maior, que já está aí. Né? Aí falar, por que isso não se manifesta logo na nossa realidade aqui? Então imagina, vamos supor, se todo mundo pensasse, soubesse o que nós soubemos e desejasse de fato essa coisa coletiva, com desprendimento, de que tenha tudo para todos. Nós criaríamos isso. Mas nesse momento não é uma realidade ainda. Quem controla são os caras parasitas. Né? Deve ter o seu porquê. Então tudo no universo tem o seu porquê. Aceitamos isso. Então enquanto eu não consigo mudar o todo, se preocupe com o seu despertar. Né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.